Um bilionário cruel joga a empregada doméstica negra em uma piscina infestada de piranhas em sua festa. Os convidados filmam sua morte para entretenimento. O mundo já havia testemunhado crueldade antes, mas nunca transmitida ao vivo com champanhe na mão. Uma mulher empurrada para águas agitadas, cheias de predadores com dentes afiados, enquanto uma mansão cheia da elite rica ria e gravava seus últimos momentos. Ninguém esperava o que aconteceu a seguir. O vídeo viralizou. Seu nome se tornou um grito de guerra e milhões assistiram enquanto a situação mudava da forma mais brutal imaginável. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está assistindo. E se esta história te tocar, certifique-se de estar inscrito, porque amanhã eu guardei algo extra especial para você. Agora vamos continuar. O corpo de Celeste atingiu a água com um som como uma porta se fechando em sua antiga vida. O choque gelado roubou seu fôlego. O peso de seu uniforme encharcado a puxou para baixo, arrastando-a mais fundo no azul agitado. Ela abriu os olhos debaixo d'água e os viu, pelo menos 30 piranhas, seus corpos prateados brilhando através da luz artificial, seus olhos negros e planos, suas bocas abrindo e fechando, revelando dentes triangulares projetados para arrancar carne do osso em segundos. Acima da superfície, a voz de Isaac ressoou, abafada, mas triunfante. Alguém cronometre quanto tempo ela dura. Aposto menos de 1 minuto. Risadas, gritos. O som de telefones gravando. A elite rica da cidade assistindo uma mulher se afogar. Divertindo-se com o terror dela. Fazendo apostas em sua morte como se fosse um evento esportivo. As piranhas circularam mais perto. Os pulmões de Celeste ardiam, exigindo ar que ela não podia lhes dar. Seus músculos gritavam. Cada instinto lhe dizia para debater-se, para lutar, para nadar até a superfície. Mas ela se forçou a ficar absolutamente imóvel, deixando seu corpo afundar lentamente em direção ao fundo da piscina. Ela havia escrito uma tese de 30 páginas sobre o comportamento alimentar das piranhas. Ela sabia que elas atacavam movimentos erráticos. Ela sabia que eram atraídas por respingos, por sangue, por pânico. Então ela não lhes deu nada disso. As piranhas circulavam, curiosas mas cautelosas, seus dentes afiados reluzindo nas luzes subaquáticas. No deck da piscina acima, os convidados gritavam. Alguns aplaudiam. Isaac estava debruçado sobre a borda, o rosto contorcido de antecipação, esperando a água ficar vermelha. Mas o que eles não sabiam era que Celeste estava se preparando para este momento durante toda a sua vida. 30 minutos antes, a propriedade Warren era um retrato de riqueza obscena e crueldade casual. O sol brilhava sobre a propriedade como um holofote sobre o pecado, lançando luz dourada sobre gramados bem cuidados que se estendiam por hectares, passando por fontes de mármore importadas da Itália, através de jardins onde as rosas custavam mais para manter do que o salário anual da maioria das pessoas. A própria mansão erguia-se em 3 andares, toda de vidro e pedra branca. Cada ângulo projetado para lembrar aos visitantes que Isaac Warren possuía mais do que edifícios. Ele possuía o próprio poder. A festa estava a todo vapor às 19 milhas. 200 convidados circulavam pelos terraços e deck da piscina, saboreando champanhe que custava $1.000 por garrafa, beliscando o caviar servido por funcionários que haviam sido instruídos a permanecer invisíveis. Um quarteto de cordas tocava perto do roseiral. Garçons em jaquetas brancas impecáveis deslizavam pela multidão como fantasmas, suas bandejas perpetuamente cheias, seus rostos perpetuamente neutros. No centro de tudo, como um coração pulsante de crueldade, ficava lá a piscina, de tamanho olímpico, com água cristalina. Mas não era o tamanho que fazia os convidados pararem e olharem. Eram as paredes de vidro instaladas em 3 lados, painéis transparentes e grossos que transformavam a piscina em um aquário.
E dentro desse aquário, visíveis para todos, dezenas de piranhas nadavam em padrões inquietos. Minha peça de conversa, Isaac diria aos convidados, aquele sorriso afiado se espalhando por seu rosto bronzeado. Piranhas vermelhas, Piocentric naterii, se quiser ser técnico. Custou-me 200 mil para importá-las legalmente, mais 1 milhão para o sistema de filtragem e a instalação de vidro. Mas não se pode colocar um preço na singularidade, não é? O que ele não mencionou foi quantas violações de saúde e segurança ele subornou funcionários para ignorar. Quantas preocupações dos organizadores da festa ele descartou. Quantas vezes sua equipe implorou para que ele esvaziasse a piscina antes que alguém se machucasse. Isaac Warren não se importava com segurança. Ele se importava com poder, em mostrar a todos que vinham à sua propriedade que ele podia possuir qualquer coisa, até mesmo o perigo, até mesmo a morte. Ele estava agora perto da borda da piscina, usando um terno de linho branco que provavelmente custou mais do que Celeste ganhava em 6 meses. Aos 47 anos, Isaac parecia a riqueza personificada, pele perfeitamente bronzeada, cabelos prateados nas têmporas, um relógio caro captando a luz a cada gesto. Ele possuía metade das propriedades à beira-mar da cidade, 3 redes de hotéis de luxo e políticos suficientes para fazer as leis se dobrarem a ele, como a água em torno de uma pedra. Ele também tinha uma reputação de crueldade sobre a qual todos sussurravam, mas ninguém contestava. Celeste Moore movia-se pela multidão com invisibilidade praticada, seu uniforme preto perfeitamente passado, seu cabelo preso firmemente, seu rosto uma máscara cuidadosa de neutralidade profissional. Aos 34 anos, ela havia aprendido a desaparecer à vista de todos, a servir os ricos sem provocar sua atenção, a sobreviver em espaços que deixavam claro que ela não pertencia. Ela carregava uma bandeja de taças de vinho, serpenteando entre grupos de convidados que não se preocupavam em baixar a voz quando ela se aproximava. Eles discutiam carteiras de ações e casas de férias, reclamavam de impostos e funcionários preguiçosos, riam de negócios que deixariam centenas de pessoas desempregadas. Celeste trabalhava para Isaac Warren há 6 meses. 6 meses de insultos disfarçados de piadas. 6 meses de racismo casual, entregue com sorrisos. 6 meses de observá-lo tratar as pessoas como objetos descartáveis. Mas ela suportou porque precisava estar ali, porque Isaac Warren havia destruído algo que ela amava, e ela precisava de provas antes que pudesse fazê-lo pagar. Ela tinha sido estudante de biologia marinha anos atrás. Uma bolsista na Universidade Estadual, fascinada por ecossistemas oceânicos, sonhando com uma carreira protegendo espécies ameaçadas e estudando o comportamento de predadores. Ela estava escrevendo sua tese sobre espécies de peixes agressivos quando sua mãe foi diagnosticada com câncer em estágio 4. As contas médicas os haviam enterrado. Celeste abandonou os estudos para trabalhar em 3 empregos, vendo seus sonhos se dissolverem como sal na água. Sua mãe morreu de qualquer maneira. Após o funeral, Celeste passou meses à deriva, trabalhando como podia para tentar descobrir o que viria a seguir. Então ela viu a reportagem sobre o santuário marinho, o habitat de Recife protegido na costa, lar de dezenas de espécies ameaçadas. O Recife que estava morrendo, envenenado por resíduos tóxicos que continuavam aparecendo apesar das proteções ambientais. Os resíduos que remontavam às indústrias Warren. Isaac vinha despejando produtos químicos industriais por anos, subornando inspetores, falsificando relatórios, matando milhares de peixes e corais para economizar dinheiro no descarte adequado. Celeste passou semanas investigando, reunindo as provas que pôde de registros públicos. Então ela fez algo louco. Ela se candidatou a um emprego como sua empregada doméstica. Ela precisava de acesso aos seus arquivos privados. Ela precisava de provas que se sustentassem no tribunal. Ela precisava de justiça para o oceano que havia sido seu primeiro amor,
O sonho que ele ajudou a destruir. 2 semanas atrás, ela finalmente encontrou. Tarde da noite, enquanto Isaac entretinha convidados no iate, Celeste invadiu seu escritório em casa e fotografou tudo. Cronogramas de despejo, registros de pagamento para funcionários corruptos, e-mails discutindo como evitar a detecção. Ela enviou tudo para 3 organizações ambientais anonimamente, esperando o momento certo para tornar público. Isaac descobriu ontem. Ela não sabia como. Talvez ele tivesse câmeras que ela não notou. Talvez alguém tenha falado. Mas naquela manhã ele a chamou em seu escritório e sorriu aquele sorriso afiado e disse: "Eu sei o que você fez, Celeste. E esta noite você vai aprender o que acontece com as pessoas que esquecem seu lugar." Agora, enquanto ela se movia pela festa com sua bandeja de vinho, as mãos de Celeste estavam firmes, mas seu coração disparava. Ela sabia que algo estava vindo. Só não sabia o quê. A resposta veio às 19h43. Ela estava servindo bebidas perto da piscina quando um dos convidados de Isaac, um incorporador imobiliário em um terno sob medida, gesticulou descontroladamente enquanto contava uma história. Sua mão atingiu a bandeja de Celeste, fazendo-o inclinar. Um copo de vinho tinto caiu, respingando sobre o vestido branco da mulher ao lado dele. A mulher gritou. A conversa morreu. Todos se viraram para olhar. "Oh, meu Deus!" A mulher ofegou, olhando para a mancha que se espalhava. "Isso é Chanel Vintage." "Sinto muito." Celeste disse imediatamente, sua voz nivelada apesar do coração batendo forte. "Deixe-me pegar algo para limpar isso. Eu pagarei pela lavagem a seco. Eu vou." "Você vai pagar?" A mulher riu, estridente e cruel. "Você tem ideia de quanto isso custou? Você provavelmente não vai ganhar tanto em 1 ano." Isaac apareceu ao lado deles como se estivesse esperando por este exato momento. Seu sorriso era largo e terrível. "Qual parece ser o problema?" "Sua empregada desastrada acabou de arruinar meu vestido", disse a mulher. Isaac olhou para Celeste e ela viu em seus olhos. Era isso. Era o momento dele. O acidente que ele estava planejando. A desculpa que ele estava esperando. "Entendi", ele disse suavemente. Então sua voz se elevou, ecoando pelo deck da piscina. "Senhoras e senhores, posso ter a atenção de vocês, por favor?" A festa silenciou. 200 rostos se voltaram para eles. O estômago de Celeste revirou. "Parece", Isaac anunciou, "que temos um problema com respeito nesta casa, com a compreensão do seu lugar." Ele agarrou o braço de Celeste, seus dedos cravando-se em sua carne. "Esta mulher tem me roubado, me espionado, invadido meus arquivos privados." Murmúrios percorreram a multidão. Celeste abriu a boca para se defender, mas o aperto de Isaac apertou, cortando suas palavras. "E agora", ele continuou, arrastando-a em direção à piscina. "Ela agrediu um dos meus convidados. Então, acho que é hora de uma lição, uma demonstração do que acontece quando você esquece para quem trabalha." Eles estavam na borda da piscina agora. As paredes de vidro revelavam as piranhas nadando abaixo. Seus corpos prateados movendo-se em padrões hipnóticos. Os convidados formaram um semicírculo, telefones já à mostra, já gravando. Alguns pareciam desconfortáveis. A maioria parecia entretida. Era para isso que haviam vindo, Celeste percebeu. Não apenas uma festa, um espetáculo. A reputação de crueldade de Isaac não era segredo. Era um recurso. "Pessoas como você", Isaac disse baixinho, sua voz diminuindo para que apenas Celeste pudesse ouvir, "acham que podem expor pessoas como eu. Acham que podem bancar a heroína. Mas você não é uma heroína, Celeste. Você é apenas ajuda. E a ajuda é substituível." O filtro da piscina zumbia suavemente. As piranhas sentiram movimento, reunindo-se perto da borda onde as sombras caíam. Celeste olhou para elas,
Para a água que a mataria ou a salvaria? E algo dentro dela ficou muito calmo. Ela havia estudado esses peixes. Ela conhecia seu comportamento, seus padrões alimentares, seus gatilhos. Ela passou 6 meses nesta casa, aprendendo seu layout, observando a sala de equipamentos onde os controles da piscina estavam alojados e memorizando rotas de fuga. E ela havia sobrevivido a coisas piores do que Isaac Warren. Ela havia sobrevivido a perder tudo. Ela havia sobrevivido a ver sua mãe morrer. Ela havia sobrevivido a ser repetidamente dita que não importava, que deveria aceitar seu lugar, que lutar era fútil. Ela estava farta de sobreviver. Era hora de lutar. Últimas palavras? Isaac perguntou alto o suficiente para a multidão novamente. Celeste virou a cabeça, olhou diretamente nos olhos e disse: "Você vai se arrepender disso." Isaac riu. Os convidados riram. O ar noturno encheu-se de sua certeza de que aquilo era entretenimento, que nada que testemunhassem jamais tocaria suas vidas confortáveis. Então Isaac empurrou, e Celeste caiu na água cheia de dentes e morte, e a fria clareza do puro instinto de sobrevivência. O frio envolveu Celeste como um punho, espremendo o ar de seus pulmões. Seu corpo queria se debater, lutar, chutar em direção à superfície e ofegar por oxigênio. Cada instinto de sobrevivência gritava para ela se mover, escapar, viver. Mas Celeste se forçou a permanecer imóvel. Ela ficou suspensa no silêncio azul, seu uniforme ondulando ao redor dela como asas escuras, seu cabelo flutuando livre de seu coque apertado. As piranhas circulavam a uma distância de talvez por 80 metros. Suas escamas prateadas capturando as luzes subaquáticas. Seus olhos pretos e planos observando-a com a fria calculadora de predadores puros. 30 delas, talvez mais, cada uma aproximadamente do tamanho de sua mão. Corpos compactos cheios de músculo e dentes. Piranhas vermelhas. Piocentris natari. Ela as havia estudado por um semestre inteiro, fascinada pela lacuna entre sua reputação e sua realidade. A realidade era que as piranhas eram caçadoras cautelosas. Elas atacavam presas feridas, presas debatendo dose, presas sangrando. Elas respondiam ao pânico, mas um alvo imóvel, um alvo calmo, as confundia, as fazia hesitar. Celeste contou os seus batimentos cardíacos, medindo o oxigênio restante em seus pulmões. Ela havia sido nadadora competitiva no ensino médio, antes da faculdade, antes de seu mundo desmoronar. Ela conseguia prender a respiração por 2 minutos se permanecesse calma. Talvez 2 minutos e meio se tivesse sorte. Ela tinha talvez 45 segundos antes que seu corpo a forçasse a emergir. Acima da água, abafada pela barreira entre seus mundos, ela podia ouvir gritos, berros, o riso de Isaac cortando tudo como uma faca. Olhem para ela lá embaixo, congelada como um cervo nos faróis. Mais risadas, o som de telefones gravando. Alguém chorava em tom agudo e teatral. Outra pessoa estava fazendo apostas sobre quanto tempo ela duraria. Celeste os ignorou. Ela precisava se concentrar, precisava lembrar de tudo o que havia aprendido. As memórias voltaram à tona, nítidas e dolorosas como a água gelada. 6 anos atrás, ela estava em uma sala de aula universitária com 28 anos e finalmente perseguindo o sonho que tinha desde a infância. A bolsa de estudos havia sido um milagre, uma segunda chance após anos trabalhando em empregos sem futuro para ajudar sua mãe com as contas. Biologia marinha, o estudo de ecossistemas oceânicos, comportamento de predadores, o delicado equilíbrio que mantinha os mundos subaquáticos vivos. O professor Shane estava dando uma palestra sobre espécies de peixes agressivas. Piranhas têm uma reputação, ele disse, clicando em slides mostrando seus dentes afiados, suas mandíbulas poderosas. Hollywood as transformou em monstros, mas a verdade é mais complexa.
Elas são necrófagas tanto quanto caçadoras. Elas respondem a sangue na água, sim, a respingos e sinais de perigo. Mas um animal saudável e calmo, elas geralmente o deixam em paz. Celeste levantou a mão. E quanto aos seus frenesis alimentares, as histórias de elas despojarem gado até o osso em minutos. O professor Shen sorriu. Esses são reais, mas raros, geralmente desencadeados por fome extrema e pela presença de presas já feridas. Um único humano saudável movendo-se calmamente em água habitada por piranhas provavelmente sairia ileso. É o pânico que te mata. O debate que sinaliza vulnerabilidade. Ela anotou tudo. Passou semanas no laboratório estudando padrões de comportamento de piranhas, observando como elas respondiam a diferentes estímulos. O tema de sua tese havia praticamente se escolhido. Padrões de resposta predatória em Pygoentric Natari, distinguindo o mito de comportamento mensurável. Ela estava tão animada, tão certa de que esse seria o caminho que sua vida tomaria. Pesquisa, conservação, fazendo a diferença. Então sua mãe ligou com o diagnóstico. Câncer em estágio 4, 6 meses, talvez menos. Nenhuma seguradora cobriria os tratamentos que poderiam lhe dar mais tempo. Celeste abandonou a escola 2 semanas depois. Ela arranjou 3 empregos, trabalhando 18 horas por dia, vendo suas economias, sua bolsa de estudos e seus sonhos se dissolverem como sal na água do mar. Ela segurou a mão de sua mãe em cada tratamento, cada revés, cada momento de esperança que virou cinzas. Sua mãe morreu de qualquer maneira, e Celeste ficou com nada além de dívidas e o peso esmagador de um futuro que nunca chegaria. A memória aguçou seu foco, trazendo-a de volta ao presente, a água aos dentes circulando mais perto. Ela havia sobrevivido a perder tudo uma vez. Ela sobreviveria a isso. As piranhas estavam ficando mais ousadas. Uma saiu do padrão de círculo, avançando antes de recuar, testando, curiosa. Sua imobilidade as estava confundindo, mas isso não duraria para sempre. Eventualmente, a curiosidade superaria a cautela. Os pulmões de Celeste começavam a arder. Ela precisava de ar. Ela precisava se mover, mas emergir agora desencadearia a resposta de ataque delas. Os respingos, o movimento rápido em direção à superfície, sinalizariam comportamento de presa. Ela tinha que ser inteligente, tinha que usar o que sabia. Seus olhos varreram a piscina procurando opções. As paredes de vidro não ofereciam escape, muito altas para escalar de dentro da água. O deck da piscina estava a pelo menos 20 metros acima da linha d'água, projetado deliberadamente para tornar as piranhas visíveis aos convidados. Mas ali, ao longo da parede esquerda, perto da parte rasa, ela o avistou, a grade de filtragem, uma abertura quadrada de 60 centímetros coberta por uma tela de metal, onde o sistema de circulação da piscina puxava a água para filtragem e cloração. Ela havia visto a sala de equipamentos durante sua primeira semana de trabalho aqui. Isaac a havia levado para um tour pela propriedade, exibindo seus brinquedos como uma criança com novos presentes. Esta piscina tem um sistema de última geração, ele se gabou. Pode fazer correntes, ondas, até mesmo um efeito de redemoinho se eu quiser. Custou 3 milhões para instalar, mas vale a pena pelas reações que recebo. O painel de controle estava em uma sala logo ao lado do deck da piscina. Controles eletrônicos, desligamentos de emergência, interruptores de direção de corrente. Se ela pudesse alcançar aquela grade, se pudesse se puxar até a borda perto da sala de equipamentos, se pudesse entrar e acessar aqueles controles. Um plano começou a se formar em sua mente. Desesperado e perigoso, mas possível. Primeiro ela precisava respirar. Celeste começou a se mover lentamente, deliberadamente, sem respingos, sem chutes rápidos. Ela usou os braços para se impulsionar pela água em braçadas longas e suaves, do tipo que ela havia aprendido na natação competitiva.
eficiente, controlada, minimizando a perturbação. As piranhas a seguiram, mas não atacaram. Elas permaneceram em seu círculo solto, observando, esperando que ela entrasse em pânico. Ela se inclinou em direção à superfície, ainda se movendo com lentidão agonizante. Sua visão começava a embaçar nas bordas. Seu corpo gritava por oxigênio. Apenas mais alguns metros. Apenas mais um pouco. Sua cabeça rompeu a superfície. Ela ofegou, arrastando o ar para seus pulmões ardentes, tentando manter a inspiração silenciosa e controlada, embora cada célula de seu corpo quisesse ofegar, engasgar e gritar. Ela está viva! Alguém gritou do deck da piscina. Não por muito tempo, a voz de Isaac, alegre e cruel. Observem isso. Algo espirrou na água perto de sua cabeça. Depois outro. Isaac estava jogando cubos de gelo da bebida de alguém, criando perturbações na água, tentando agitar as piranhas. Vamos, peixes inúteis! Ele gritou. Façam por merecer. Celeste mergulhou novamente, os cubos de gelo afundando por ela. As piranhas se espalharam brevemente com as novas perturbações. Depois se reagruparam. Elas estavam ficando mais agitadas agora, mais agressivas. Uma delas disparou tão perto que ela pôde ver os dentes individuais em sua boca aberta. Ela se puxou para mais fundo na água, em direção à grade de filtragem. Estava a talvez 6 metros de distância. Ela conseguiria. Ela tinha que conseguir. Seus dedos roçaram a tela de metal que cobria a grade. Por trás dela, ela podia sentir a suave sucção da água sendo puxada para o sistema de filtragem. Não forte o suficiente para prendê-la, mas o suficiente para ser notado. A grade estava presa com 4 parafusos nos cantos. Não havia como removê-la sem ferramentas. Mas se ela pudesse apenas se segurar, usá-la como ponto de ancoragem, talvez ela pudesse esperar a agressão das piranhas passar, deixando-as perder o interesse. Acima dela, a água agitava-se enquanto mais objetos atingiam a superfície. Isaac estava jogando tudo o que podia pegar, tentando criar um frenesi alimentar. Garrafas de champanhe, pratos, o sapato de alguém. As piranhas estavam enlouquecendo agora, disparando em todas as direções, mordiscando os objetos caindo. Uma delas chegou a centímetros da perna de Celeste. Ela se pressionou contra a parede, tentando se tornar o menor possível quando sentiu uma dor aguda e quente em seu antebraço. Ela olhou para baixo e viu a piranha presa à sua pele. Seus dentes afundaram em sua carne. Ela se debateu 1, 2 vezes, depois soltou, levando um pequeno pedaço dela consigo. O sangue floresceu na água como uma flor carmesim, espalhando-se, dissipando-se, levando sua mensagem através de cada molécula da piscina. Presa, presa ferida, presa vulnerável. As outras piranhas pararam de circular, pararam de disparar aleatoriamente. Todas se viraram como se controladas por uma única mente e encararam Celeste. Suas bocas se abriram. As piranhas nadaram em sua direção em uma onda prateada, mandíbulas abrindo, fechando, abrindo novamente. 30 conjuntos de dentes convergindo sobre o sangue que se espalhava de seu braço. Celeste tinha talvez 3 segundos antes que a alcançassem. Sua mão voou para o pé, os dedos tateando o cadarço de seu sapato de trabalho preto. A água deixava tudo escorregadio, desajeitado. Seus pulmões gritavam novamente, seu braço latejava onde a piranha a havia mordido. 1 segundo, 2 segundos, o sapato se soltou. Celeste torceu o corpo e arremessou o sapato com toda a força que pôde para o lado mais distante da piscina, para a parte mais funda onde as paredes de vidro eram mais grossas. O sapato rolou pela água, criando turbulência, movimento, o tipo exato de movimento errático que desencadeia os instintos de alimentação das piranhas. O efeito foi imediato. O cardume de piranhas desviou como um só,
abandonando sua aproximação em direção a Celeste e avançando atrás do sapato. Elas o atingiram em um frenesi, dentes brilhando, corpos contorcendo-se uns contra os outros, enquanto rasgavam o couro e o tecido. Celeste não esperou para assistir. Ela chutou forte em direção à parte rasa, ignorando a dor em seu braço, ignorando a queimação em seus pulmões, ignorando tudo, exceto a necessidade de se mover agora, enquanto as piranhas estavam distraídas. Suas braçadas eram suaves e poderosas, a memória muscular de anos de natação competitiva assumindo o controle. 3 metros, 4,5, 6. A parte rasa estava perto agora, onde a profundidade da água caía para 1,20 metros, onde o deck da piscina era o mais baixo, onde ela poderia realmente conseguir se puxar para fora. Atrás dela, as piranhas terminaram com o sapato e se viraram, procurando a fonte do sangue que ainda dava sabor à água. A cabeça de Celeste rompeu a superfície. Ela ofegou por ar, suas mãos alcançando a borda da piscina. Dedos raspando contra o azulejo liso. Tão perto. Apenas mais alguns centímetros, e ela poderia agarrar a borda, puxar-se para fora, fugir dos dentes e da água, e da morte que Isaac havia planejado para ela. Seus dedos encontraram apoio na borda. Então uma sombra caiu sobre ela, bloqueando as luzes. Isaac Warren estava acima dela, seu terno de linho branco salpicado com champanhe que alguém havia derramado no caos. Seu rosto estava contorcido de raiva, toda a pretensão de civilidade despojada. Este era o Isaac real, o monstro sob as roupas caras e o sorriso ensaiado. Não, ele disse simplesmente. Seu sapato desceu sobre os dedos dela. A dor foi instantânea e cegante. Celeste gritou, bolhas irrompendo de sua boca enquanto sua aderência falhava, e ela escorregou de volta para a água. Acima dela, Isaac apertou o calcanhar com mais força, esmagando seus nós dos dedos contra a borda do azulejo. Você não vai sobreviver a isso. Ele sibilou, sua voz baixa o suficiente para que apenas ela pudesse ouvir por cima dos gritos dos convidados. Você se acha esperta? Acha que pode me roubar, me espionar, me arruinar e depois simplesmente nadar para longe? Não. Você morre aqui esta noite na frente de todos e vai parecer um trágico acidente. Ele levantou o pé e chutou a mão dela para longe, enviando-a caindo de costas na água. Celeste mergulhou novamente, desorientada, sua mão ferida inútil, sangue escorrendo de seus nós dos dedos rasgados agora, além de seu braço. As piranhas circulavam mais perto, atraídas pelo sangue fresco. Seu comportamento cauteloso havia desaparecido completamente agora. No deck da piscina, os convidados estavam em caos. Alguém chamou a polícia. A voz de uma mulher gritou. Isso é assassinato. Ele a está matando. Grave tudo. Grave tudo. Mas outros estavam rindo, aplaudindo, tratando como entretenimento. Um homem com um relógio caro estava gritando encorajamento para Isaac. Um grupo perto do bar havia começado a fazer novas apostas, e por toda parte telefones estavam gravando, capturando cada momento da luta de Celeste pela sobrevivência. Uma mulher mais jovem que o resto, talvez na casa dos 30, puxou o telefone e começou a discar. Estou ligando para o 911, ela anunciou, sua voz tremendo. Isso foi longe demais. 2 dos seguranças de Isaac apareceram ao lado dela instantaneamente. Um arrancou o telefone de sua mão, enquanto o outro sorriu educadamente e disse: Receio que o Sr. Warren não queira ser incomodado durante sua festa. Precisaremos que a senhora se retire. Mas ele a está matando. Essa é a funcionária do Sr. Warren, propriedade dele, piscina dele, negócio dele. O sorriso do guarda nunca vacilou. Agora você pode sair em silêncio ou podemos acompanhá-la. Sua escolha. A mulher olhou para os outros convidados procurando apoio,
por alguém que se levantasse e dissesse que isso era errado. Mas a maioria evitou seus olhos. Eles haviam visto o que acontecia com as pessoas que cruzavam Isaac Warren. Suas fortunas, suas reputações, suas carreiras poderiam desaparecer com um telefonema dele. A mulher saiu, lançando um último olhar horrorizado para a piscina onde Celeste lutava para permanecer viva. Isaac pegou uma garrafa de champanhe da bandeja de um garçom que passava. Ele a jogou na piscina, o vidro estilhaçando-se ao atingir a água, enviando cacos e bolhas e uma nova perturbação ondulando pelo azul. "Vamos!" ele gritou para as piranhas. "Para que eu as alimento? Matem-na!" Ele pegou mais objetos. Pratos, copos, a bolsa de alguém. Tudo foi para a piscina, criando caos, agitando os peixes, fazendo a água se agitar com confusão e agressão. Celeste desviou de um prato caindo, a cerâmica passando a centímetros de sua cabeça. Outra piranha a atacou, mordiscando sua perna. Ela a chutou para longe, mas mais duas tomaram seu lugar. Elas estavam pululando agora. O frenesi que Isaac estava tentando criar, finalmente tomando conta. Ela precisava sair. Ela precisava alcançar a sala de equipamentos, precisava mudar a corrente, criar uma distração. Algo, qualquer coisa que lhe desse uma chance. Mas Isaac estava na borda, bloqueando sua fuga, jogando objetos, rindo como se fosse a melhor noite de sua vida. E naquele momento, observando, Celeste lembrou-se exatamente por que havia aceitado aquele emprego. Por que ela havia suportado 6 meses de sua crueldade. Por que ela arriscou tudo para expô-lo. Tudo começou 9 meses atrás, quando ela viu a reportagem sobre o Recife. O Recife Santuário, a 80 quilômetros da costa, é um habitat marinho protegido, lar de tartarugas marinhas ameaçadas de extinção, formações de corais raras e dezenas de espécies de peixes encontradas em nenhum outro lugar na Terra. O Recife onde Celeste havia feito sua pesquisa de graduação, onde ela havia se apaixonado pelo oceano, onde ela sonhava em passar sua carreira. O Recife que estava morrendo. Autoridades ambientais estão perplexas, o apresentador de notícias havia dito. Imagens de peixes mortos e corais branqueados preenchiam a tela. Produtos químicos tóxicos foram encontrados na água, mas a fonte permanece desconhecida. O dano pode ser irreversível. Celeste havia encarado aquela tela, lágrimas escorrendo pelo rosto, vendo tudo o que amava ser destruído. Ela passou semanas investigando, seguindo rastros de papel, conectando pontos que as autoridades haviam ignorado ou sido pagas para ignorar. Todas as estradas levavam a Warren Industries. A empresa de desenvolvimento imobiliário de Isaac fazia mais do que construir hotéis e condomínios de luxo. Eles também operavam uma instalação de processamento químico que atendia seus projetos de construção. E aquela instalação vinha despejando ilegalmente resíduos industriais por anos, economizando milhões em custos de descarte adequado, simplesmente liberando toxinas no oceano à noite. Os resíduos estavam viajando nas correntes oceânicas direto para o Recife Santuário. Celeste havia reunido as provas públicas que pôde, mas não era suficiente. Ela precisava de documentos internos, e-mails e registros de descarte. Ela precisava de provas que se sustentassem no tribunal, que não pudessem ser descartadas ou enterradas pelos advogados de Isaac. Então ela fez algo louco. Ela se candidatou a um emprego como sua empregada doméstica. A ironia não passou despercebida a ela. A estudante bolsista que havia estudado biologia marinha, que havia escrito artigos sobre comportamento de predadores e conservação de ecossistemas, esfregando vasos sanitários e servindo bebidas para o homem que estava matando o oceano que ela amava. Mas funcionou. Ela obteve acesso ao escritório dele em casa. Ela fotografou tudo, cronogramas de despejo mostrando corridas noturnas de descarte, registros de pagamento para inspetores corruptos
E-mails discutindo como evitar regulamentações ambientais, memorandos internos calculando que multas legais eram mais baratas do que o descarte adequado. Ela enviou tudo para 3 organizações ambientais 2 semanas atrás, anonimamente, com instruções para coordenar sua divulgação pública para impacto máximo. Mas Isaac descobriu. Ela ainda não sabia como, se ele tinha câmeras que ela não notou ou se alguém havia falado. Mas ontem de manhã, ele a chamou em seu escritório com aquele sorriso afiado e disse: "Eu sei o que você fez, Celeste, e você vai pagar por isso." Uma piranha mordeu sua panturrilha. Celeste gritou, o som emergindo como bolhas, e chutou descontroladamente. Outra a pegou no ombro, depois outra no lado. Elas estavam por toda parte agora, o frenesi totalmente desencadeado, seus dentes a encontrando repetidamente. Pequenas mordidas, ataques rápidos, mas havia tantas delas. A visão de Celeste começava a embaçar. Sangue turvava a água ao redor dela. Seus movimentos estavam ficando lentos por perda de sangue, por privação de oxigênio, por exaustão. Ela ia morrer ali. Isaac ia vencer. Não. A palavra se formou em sua mente com perfeita clareza. Ela não havia sobrevivido a perder tudo. Não havia suportado 6 meses de abuso. Não havia lutado tanto apenas para morrer na piscina troféu de Isaac Warren. Ela emergiu mais uma vez, ofegando, seus olhos fixos no rosto de Isaac. Ele estava sorrindo, pensando que havia vencido, pensando que sua morte estava a segundos de distância. Celeste avançou para a borda com sua mão boa, seus dedos encontrando apoio na borda. Isaac moveu-se para chutá-la novamente, aproximando-se da borda, seu sapato erguido. Mas desta vez, Celeste estava pronta. Sua outra mão, danificada pelo sangramento e mal funcional, disparou e agarrou seu tornozelo. Ela puxou com cada grama de força que lhe restava, puxou com toda a raiva e desespero e recusa de morrer que queimavam em seu peito. Os olhos de Isaac se arregalaram. Seus braços giraram como moinhos de vento, tentando manter o equilíbrio. Sua boca se abriu em surpresa. Então ele caiu. O respingo foi enorme, enviando água em cascata sobre o deck da piscina. Os convidados gritaram. Telefones capturaram tudo. E Isaac Warren, magnata imobiliário bilionário, anfitrião de festa sádico, assassino de oceanos e pessoas, mergulhou em sua própria piscina infestada de piranhas. Os braços de Isaac giraram freneticamente enquanto ele cambaleava na borda, metade de seu corpo já sobre a água. Por um momento congelado, ele pairou ali, suspenso entre o deck da piscina e a armadilha mortal que havia criado. Seus olhos encontraram os de Celeste, arregalados com uma compreensão súbita, com um medo que ele nunca havia sentido antes. Então sua mão disparou e agarrou a borda da piscina com força desesperada. Seus sapatos caros arranharam o azulejo, encontrando apoio. Ele se puxou para trás, longe da borda, desabando no deck com seu terno de linho branco encharcado e o peito ofegante. Sua vadia. Ele ofegou, olhando para Celeste com puro ódio. Você está morta. Você está muito morta. Mas enquanto Isaac recuperava o fôlego, enquanto os convidados gritavam e gravavam e tentavam processar o que acabavam de testemunhar, Celeste estava se movendo. Ela se puxou para o lado oposto da piscina, longe de Isaac, usando as últimas reservas de sua força. Seus braços tremiam. Suas pernas mal sustentavam seu peso. Sangue escorria de seu braço, sua mão, sua perna, seu ombro, deixando rastros vermelhos no azulejo branco. Mas ela estava fora. Fora da água, fora do alcance das piranhas que ainda se agitavam abaixo, confusas por todas as perturbações, procurando por presas. "Parem-na!" Isaac gritou, apontando para Celeste enquanto ela cambaleava para se levantar. "Segurança! Parem-na agora!"
Dois seguranças em ternos pretos apareceram da multidão de convidados, movendo-se em direção a Celeste com eficiência profissional. Ambos eram homens grandes, treinados, confiantes de que poderiam lidar com uma mulher ferida. Eles não sabiam que Celeste havia fugido de coisas a vida inteira. Pobreza, cobradores de dívidas, luto. Ela sabia como correr mesmo quando seu corpo estava quebrado. Ela disparou pelo deck da piscina, seus pés descalços batendo no azulejo, seu único sapato restante, abandonado em algum lugar na água agitada atrás dela. Os seguranças a seguiram, seus sapatos sociais polidos clicando em perseguição. Peguemna. Isaac estava de pé agora, pingando molhado, seu cabelo cuidadosamente penteado grudado ao crânio. Não a deixem sair desta propriedade. Mas Celeste não estava correndo em direção à saída. Ela estava correndo paralela à piscina, em direção à pequena estrutura construída na paisagem perto da parte rasa. A sala de equipamentos da piscina, a mesma sala que a Isaac havia mostrado a ela durante aquele primeiro tour, gabandou-se de seu sistema de filtragem e corrente de uns 3 milhões de horas. Sua mão fechou-se na maçaneta da porta, trancada. Claro, estava trancada. Os guardas estavam a 6 metros de distância. 4x5. Celeste bateu o ombro na porta. A dor explodiu em seu corpo ferido, mas a porta era de madeira maciça, reforçada. Não cedeu 3 metros. Ela olhou ao redor desesperadamente, sua visão embaçada, e avistou uma pedra decorativa que revestia um dos canteiros do jardim. Ela a pegou, avaliou seu peso e a esmagou contra a maçaneta da porta. Uma vez, 2 vezes, o metal entortou. Os guardas estavam quase em cima dela. 3ª vez. A maçaneta quebrou. O mecanismo da fechadura estilhaçou-se. Celeste se atirou pela porta no momento em que o primeiro guarda a alcançava. Ela a bateu atrás de si e jogou seu peso contra ela, seus pés deslizando no chão de concreto, enquanto os guardas batiam do outro lado. Tinha que haver algo para bloquear. Seus olhos se ajustaram ao interior escuro, iluminado apenas pelo brilho dos painéis de controle eletrônicos e pela luz que filtrava por uma pequena janela. Prateleiras de metal revestiam uma parede cheia de produtos químicos para a piscina, suprimentos de limpeza, peças de reposição. Os guardas bateram na porta novamente com mais força. Ela se abriu 15 centímetros antes que Celeste a empurrasse para fechar. Ela pegou a prateleira mais próxima e puxou. Ela tombou para frente com um estrondo, derramando garrafas de cloro e balanceadores de pH pelo chão. Ela a arrastou para a frente da porta no momento em que os guardas bateram novamente. A prateleira ficou travada contra a porta, mantendo-a fechada. Não por muito tempo, mas talvez o suficiente. Celeste virou-se para encarar o painel de controle que cobria a parede distante. Um enorme display eletrônico mostrando temperatura da água, níveis de pH, status de filtragem e, o mais importante, o sistema de controle de corrente. Abra esta porta. A voz do guarda veio através da madeira. Abra agora ou estamos autorizados a usar a força. Celeste os ignorou. Seus dedos voaram pela tela sensível ao toque, navegando por menus que ela só havia vislumbrado uma vez antes. Correntes da piscina, controles de direção, taxas de fluxo. Lá fora, ela podia ouvir Isaac gritando: "Quebrem a porta! Não me importa como! Entrem lá!" Os guardas bateram na porta novamente. A estante se moveu 1 centímetro. Os dedos ensanguentados de Celeste deixaram manchas na tela enquanto ela acessava os controles do sistema de corrente. 2 opções principais apareceram: drenar e fluxo-reversão. Drenar esvaziaria a piscina através do sistema de filtragem para os tanques de reciclagem de água da propriedade. Função de emergência em caso de contaminação. Tempo para completar: 20 minutos. 20 minutos que ela não tinha. 20 minutos durante os quais Isaac a arrombaria. Seus guardas a arrastariam para fora,
e ela desapareceria como todas as outras pessoas que o haviam desafiado. Mas fluxo reversão. Ela tocou, exibindo as especificações. O sistema de corrente da piscina poderia criar ondas artificiais para treinamento de natação. Poderia gerar correntes de resistência para exercício e, na potência máxima, poderia criar um efeito de redemoinho forte o suficiente para simular condições de correnteza. Aviso, a tela lia. Fluxo reverso máximo não é recomendado com ocupantes da piscina. Risco de afogamento ou lesão. O dedo de Celeste pairou sobre o botão de ativação. A porta estremeceu novamente. A estante arranhou para trás mais 1 centímetro. Os guardas estavam progredindo. E lá fora, além da sala de equipamentos, ela podia ouvir a Isaac reunindo seus convidados. Ela está tentando destruir minha propriedade. Ela está invadindo criminosamente. Quando atirarmos, quero que todos testemunhem que ela me atacou, que tudo isso foi legítima defesa. Os convidados murmuraram concordância. Claro que sim. Eles contariam qualquer história que a Isaac quisesse. Sempre o faziam. Celeste olhou para a tela, para o aviso, para a escolha diante dela. E ela se lembrou de Sarah. Sarah Chen havia sido sua colega de quarto na faculdade antes de tudo desmoronar. A melhor amiga de Celeste, a pessoa que a convenceu a seguir biologia marinha, quando ela estava com muito medo de sonhar tão grande. Elas foram à praia juntas durante as férias de primavera do segundo ano. Apenas as duas celebrando o fim dos semestres, nadando no oceano que ambas amavam. A correnteza havia pego Sarah a 9 metros da costa. Celeste estava mais acima na praia. Não tinha visto acontecer. Quando percebeu que Sarah estava em apuros, sua amiga já estava sendo arrastada para o mar, debatendo-se, em pânico, lutando contra a corrente e exatamente da maneira errada. Nade paralelo à costa, Celeste gritou, correndo para a água. Não lute contra ela, nade paralelo. Mas Sarah não tinha ouvido ou não tinha entendido, ou estava muito aterrorizada para pensar. Ela continuou nadando direto para a costa, exaurindo-se, lutando contra a corrente até que afundou e não voltou à superfície. A guarda costeira encontrou seu corpo 2 dias depois. Celeste passou o ano seguinte estudando correntes de retorno obsessivamente, como se formavam, como se comportavam, como sobreviver a elas. Ela havia escrito artigos sobre correntes de água, sobre a física de como a água se movia quando era forçada a fluir em direções não naturais. Ela se tornou uma especialista naquilo que havia matado sua melhor amiga, como se o conhecimento pudesse de alguma forma compensar a perda. Ela havia aprendido que a água, quando forçada a reverter seu fluxo natural, tornava-se violenta e imprevisível. Tornava-se uma arma. A porta estremeceu novamente. A madeira rachou. Os guardas estavam quase terminando. Celeste apertou o botão de ativação. Então ela agarrou a maçaneta de liberação de emergência na janela, aquela instalada para segurança contra incêndios, e a abriu. Ar fresco entrou. Atrás dela, o painel de controle começou a zumbir enquanto o sistema engatava. Iniciando reversão de fluxo, anunciou a voz eletrônica. Construindo para a capacidade máxima. Tempo estimado para a potência total. 30 segundos. Celeste escalou pela janela, caindo no canteiro do jardim do lado de fora. Suas pernas quase cederam quando ela atingiu o chão, mas ela se forçou a ficar de pé, a se mover para chegar onde pudesse ver a piscina. A água já começava a se agitar. Isaac estava na borda, de costas para a água, dirigindo sua equipe de segurança. Esqueçam a porta. Contornem. Peguem-na por fora. Ele não notou a mudança na água atrás dele. Não sentiu a mudança no ar enquanto milhares de galões começavam a se mover na direção errada. As piranhas notaram. Elas estavam girando em círculos confusos, presas na corrente em formação, incapazes de lutar contra o fluxo. Reversão de fluxo em 50% da capacidade
A voz eletrônica anunciou de dentro da sala de equipamentos, audível através da porta quebrada. Cuidado. Formação de redemoinho detectada. Isaac se virou então, finalmente sentindo algo errado. Ele olhou para a piscina e seu rosto ficou pálido. A água estava girando agora, formando uma depressão visível no centro, um vórtice puxando tudo para si. As piranhas estavam presas na corrente, corpos prateados brilhando, enquanto rolavam impotentes através do turbilhão artificial. "O que diabos você fez?" Isaac gritou, girando para procurar Celeste. Ela estava do outro lado da piscina, pingando sangue e água, seu uniforme rasgado e seu corpo coberto de marcas de mordidas. Mas ela estava de pé, viva, inquebrável. "Eu aprendi com o oceano", ela disse, sua voz ecoando pela água agitada. "É mais forte que você, mais forte que seu dinheiro, mais forte que sua crueldade. Desligue isso." Isaac avançou em direção à sala de equipamentos, mas a porta ainda estava bloqueada pela estante, os guardas tentando empurrá-la de dentro. "Reversão de fluxo em 75% da capacidade", a voz eletrônica anunciou. "Aviso, efeito máximo de redemoinho se aproximando." A água era um pesadelo giratório agora, ondas quebrando nas bordas, encharcando o deck da piscina. Vários convidados gritaram e recuaram. Outros continuaram filmando, telefones erguidos, capturando cada momento. Isaac alcançou a porta da sala de equipamentos e começou a puxar os detritos com as mãos nuas. "Desliguem, alguém desligue." Mas os guardas não conseguiam sair, e Isaac não conseguia entrar, e a água continuava girando mais rápido. Reversão de fluxo em 100% da capacidade. Formação de redemoinho completa. A piscina era uma máquina de lavar. Água agitada com tanta violência que parecia estar fervendo. As piranhas estavam completamente indefesas agora, jogadas como brinquedos, incapazes de nadar, ou caçar, ou fazer qualquer coisa, exceto rolar pela corrente. Isaac abandonou a porta da sala de equipamentos e correu em direção à casa principal, em direção ao disjuntor que poderia desligar todo o sistema da piscina. Ele nunca conseguiu. Seu sapato social atingiu uma poça de água que havia respingado no deck. Seu pé escorregou. Seus braços giraram como moinhos de vento novamente, exatamente como antes, exceto que desta vez não havia nada para agarrar. Isaac Warren caiu de costas em sua própria piscina de piranhas, em água agitada com força suficiente para afogar um homem em segundos. Na armadilha mortal que ele havia construído, na justiça que ele passou a vida inteira evitando. O respingo foi enorme. Os gritos foram mais altos, e Celeste Moore, de pé em seu uniforme rasgado com sangue escorrendo por seus braços, viu o homem que tentou matá-la desaparecer sob a superfície violenta de sua própria crueldade. Isaac emergiu com um suspiro que se transformou em um grito. O redemoinho o havia pego, puxando-o em uma ampla espiral em direção ao centro da piscina, onde a corrente era mais forte, onde a água agitava-se como se estivesse tentando engolir o mundo. Ele chutou freneticamente, braços debatendo-se, tentando nadar contra o fluxo. Mas a corrente era muito poderosa, muito implacável. Ela o arrastou ao redor do perímetro da piscina como um brinquedo preso em um ralo, girando-o mais rápido a cada rotação, e por toda parte, rolando através da água violenta com ele, estavam as piranhas. "Socorro!" O grito de Isaac cortou a festa, silenciando a música, a conversa, tudo. "Alguém me ajude." Os convidados que minutos antes riam correram para a borda da piscina em horror genuíno. Isso não era mais entretenimento, isso era real. Era um homem se afogando na frente deles em sua própria piscina, em sua própria festa. "Tirem-no!" Alguém gritou. "Façam alguma coisa!" Os seguranças apareceram na borda, não mais perseguindo Celeste, sua atenção completamente focada em seu empregador debatendo-se na água.
Um pegou uma boia de piscina de uma espreguiçadeira próxima e a jogou em direção a Isaac. A boia atingiu a água e foi imediatamente sugada para o redemoinho, girando para longe antes que Isaac pudesse alcançá-la. Outro segurança tentou jogar um salva-vidas. Ele teve o mesmo destino, pego pela corrente, inútil. A corrente é muito forte, um dos seguranças gritou. Não conseguimos nada para ele. Isaac estava sendo puxado mais para o centro agora. Sua cabeça afundando, voltando à superfície, afundando novamente. O terno de linho branco que havia custado milhares de dólares estava grudado em seu corpo, pesando. Seu cabelo perfeitamente penteado estava uma bagunça em seu rosto. Sua pele bronzeada estava pálida de terror. A porta da sala de equipamentos finalmente se abriu, os seguranças tendo empurrado a estante caída. Mas, em vez de Celeste, encontraram uma sala vazia com uma janela aberta. Ela se foi, um deles gritou. Quem se importa? Alguém gritou do deck da piscina. Salvemo-no! Mas Celeste não havia partido. Ela emergiu da esquina do edifício de equipamentos, caminhando lentamente em direção à borda da piscina. Seu uniforme rasgado pingava água e sangue. Seus pés descalços deixavam pegadas vermelhas no azulejo branco. Seu rosto era uma máscara de calma que era de alguma forma mais aterrorizante do que a raiva teria sido. A multidão abriu caminho para ela. Ninguém tentou impedi-la. Ninguém sequer falou com ela. Eles apenas observaram enquanto ela se aproximava da borda da piscina onde Isaac estava se afogando. Isaac a viu através da água agitada, através de seu pânico, através de tudo. Ele a viu parada ali, segura, seca, viva. Ele estendeu a mão em sua direção, sua mão rompendo a superfície por apenas um momento antes que a corrente o puxasse para baixo novamente. Quando ele emergiu, estava mais perto do centro, girando mais rápido. Celeste! Sua voz estava rouca, quebrada. Ajude-me, por favor. Ela ficou na borda, observando-o girar, silenciosa. Sinto muito, Isaac gritou, a água enchendo sua boca, sufocando-o. Sinto muito pelo que fiz. Eu vou consertar. Eu vou te dar qualquer coisa. Os convidados estavam gritando agora também. Para ela, uns para os outros, para o universo por colocá-los nessa situação impossível. Você tem que salvá-lo. Não fique aí parada. Isso é assassinato. Você o está matando. Uma mulher com diamantes agarrou o braço de Celeste. Por favor, você tem que parar com isso. O que quer que ele tenha feito a você, esta não é a resposta. Você irá para a prisão por isso. Celeste olhou para a mão da mulher em seu braço, depois para o rosto dela. Ele me empurrou para aquela piscina para morrer. Vocês todos assistiram. Alguns de vocês filmaram. Alguns de vocês riram. A mulher soltou o braço dela e recuou. A vergonha cintilando em seu rosto, Isaac afundou novamente. Desta vez ele permaneceu mais tempo. 5 segundos. 10. 15. Quando emergiu, estava ofegando, engasgando, mal conseguindo manter a cabeça acima da água. Então uma das piranhas, rolando impotentemente pela corrente, colidiu com a perna de Isaac. Seus dentes encontraram carne instintivamente. Automaticamente, ela mordeu e segurou até que a corrente a arrancou. O grito de Isaac era primal, animal, um som de pura agonia que fez vários convidados cobrirem os ouvidos. O sangue floresceu na água, misturando-se com a espuma branca da piscina agitada. Faça parar. A voz de Isaac mal era reconhecível agora, aguda e fina de terror. Celeste, por favor, faça parar. Ela ficou olhando para ele e sua mente se encheu de memórias que ela estava reprimindo por 6 meses. Seu primeiro dia trabalhando na propriedade Warren. Isaac lhe faz o tour, exibindo sua riqueza e posses, então parando na frente dela e dizendo, você é negra. Obviamente tudo bem. Eu sou muito progressista, mas alguns dos meus convidados não são tão iluminados quanto eu. Então,
Tente ficar fora de vista durante as festas. Sim? Você entende? Não tinha sido uma pergunta. A vez em que ele perguntou, de brincadeira, se ela precisava verificar com seu oficial de condicional antes de trabalhar até tarde. Ela nunca havia sido presa antes da falsa acusação de invasão. A manhã em que ele derramou café de propósito e a fez limpar de joelhos, enquanto seus associados assistiam e zombavam. As outras empregadas que haviam trabalhado ali antes. A prima de Sarah Chen, que havia saído depois de 2 meses e não queria falar sobre o porquê. A mulher mais velha que pediu demissão de repente e cuja família registrou um boletim de pessoa desaparecida que não deu em nada. O jovem que tentou denunciar violações de segurança e acabou deportado sob acusações de imigração que todos sabiam serem fabricadas. O padrão de crueldade que remontava a anos, talvez décadas. Pessoas feridas, pessoas silenciadas, pessoas desaparecidas. Tudo porque Isaac Warren podia fazer o que quisesse com quem quisesse, e ninguém o deteria. O oceano está morrendo por causa de sua ganância. O Recife que ela amava foi envenenado por seu lixo. As espécies protegidas se extinguiram ou foram ameaçadas porque o descarte adequado custava demais. E as margens de lucro de Isaac eram mais importantes do que a própria vida. Outra piranha encontrou Isaac na água, então outra. Elas não o estavam caçando deliberadamente, mas estavam assustadas, desorientadas, e quando seus corpos colidiram com o dele, o instinto assumiu o controle. Morder, soltar. Morder novamente. Isaac estava gritando continuamente agora. Um som que mal parecia humano. Desligue. Pelo amor de Deus, desligue. Celeste se moveu então, caminhando pela borda da piscina em direção onde o painel de controle era visível através de uma janela de visualização à prova d'água instalada no deck. Uma estação de backup de emergência para que o sistema pudesse ser monitorado e controlado sem entrar na sala de equipamentos. Ela podia ver o botão vermelho brilhante de parada de emergência dali. Um único toque e a corrente seria desligada. A água se acalmaria. Isaac poderia ser retirado, tratado por seus ferimentos e provavelmente sobreviver. Os convidados viram para onde ela estava indo, e um murmúrio de alívio percorreu a multidão. Ela ia salvá-lo. Claro que sim. Ela era a heroína, a vítima, a boa pessoa nesta história. Celeste alcançou o painel de controle. Sua mão pairou sobre o botão de parada de emergência. Isaac também o viu. A esperança brilhou em seu rosto, mesmo enquanto outra piranha mordiscava seu ombro. Sim, sim. Aperte. Pare com isso. Eu vou confessar, ele gritou, as palavras jorrando desesperadamente. Tudo, o despejo, os subornos, os pagamentos a funcionários, tudo. Eu vou entregar todos os meus registros. Eu vou testemunhar contra todos os envolvidos. Apenas pare com isso. Os convidados ofegaram. Telefones que estavam sendo abaixados começaram a gravar novamente. A confissão de Isaac, proferida em puro terror, capturada em dezenas de dispositivos. Eu destruí o Recife, Isaac continuou, sem perceber ou sem se importar com o que estava dizendo. Eu sabia o que os produtos químicos fariam. Eu sabia que era protegido. Eu simplesmente não me importei. Era mais barato. Sempre foi sobre dinheiro. Sua voz falhou. Eu machuquei pessoas, as fiz desaparecer. Eu possuo juízes, polícia e políticos. Eu posso te dar todos os nomes deles, cada oficial corrupto que eu já paguei. Apenas me salve, por favor. O dedo de Celeste estava no botão agora. Um único toque. Era tudo o que seria necessário. Ela olhou para Isaac, para o homem que havia tentado matá-la, que havia matado o oceano, que havia machucado inúmeras pessoas e nunca enfrentado consequências. O homem que agora implorava por misericórdia, que nunca havia mostrado a ninguém. O homem cuja confissão acabara de ser gravada por 200 telefones
e seria carregada para a internet em minutos. Ao redor dela, os convidados prendiam a respiração. Alguns rezavam, alguns choravam. Todos a observavam, esperando para ver o que ela faria. Ela seria o monstro que Isaac tentou fazer dela. Ou ela seria melhor do que ele. O dedo de Celeste pressionou o botão de parada de emergência e nada aconteceu. Ela pressionou novamente. Ainda nada. O display do painel de controle piscou, mostrando uma mensagem de erro. Substituição ativa. Reinicialização manual necessária no painel de controle principal. O botão ali era apenas para monitoramento. Os controles reais ainda estavam dentro da sala de equipamentos onde ela havia ativado o sistema. Não havia como pará-lo dali. Isaac viu a confusão em seu rosto, viu-a pressionando o botão repetidamente e entendeu. Não, 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 não. Vá para a sala de equipamentos. Você tem que desligá-lo manualmente. Celeste olhou para a porta da sala de equipamentos a 15 metros de distância. Olhou para Isaac sendo puxado inexoravelmente em direção ao centro do redemoinho. Olhou para seu próprio corpo ferido, para o sangue ainda escorrendo de suas feridas, para a exaustão que fazia suas mãos tremerem. Ela poderia chegar à sala de equipamentos. Ela provavelmente conseguiria, mas levaria tempo. 30 segundos no mínimo, talvez 1 minuto. Isaac não tinha 1 minuto. Ela olhou para ele, para a escolha diante dela, para a linha entre justiça e vingança. E ela tomou sua decisão. Celeste correu. Suas pernas feridas a levaram pelo deck da piscina, passando pelos convidados atônitos, em direção à porta da sala de equipamentos que ainda estava aberta. Cada passo enviou através de seu corpo. Mas ela o superou, superou a exaustão, superou tudo, exceto a necessidade de alcançar aqueles controles. 30 segundos. Ela tinha 30 segundos. Talvez menos. Ela arrombou a porta da sala de equipamentos e bateu a mão contra o painel de controle principal. A tela sensível ao toque ainda exibia o status do redemoinho. Os gráficos de fluxo de água mostrando os padrões de corrente violentos. Seu dedo ensanguentado encontrou a anulação de desligamento de emergência. Ela a pressionou. Por um momento horrível, nada aconteceu. Então o sistema começou a desligar. O zumbido das bombas diminuindo. A voz eletrônica anunciando desligamento de emergência iniciado. Reversão de corrente terminada. Do lado de fora, a água começou a se acalmar. O giro violento diminuiu. O redemoinho se achata. A superfície agitada gradualmente se tornando lisa novamente. Celeste desabou contra as paredes. Suas pernas finalmente cederam. Pela janela, ela podia ver os seguranças correndo para a borda da piscina, estendendo bastões e cordas em direção ao corpo flutuante de Isaac. Eles o puxaram para o deck. Ele não estava se movendo. Por um momento, toda a festa prendeu a respiração. Então Isaac tossiu, água esguichando de sua boca. Ele rolou para o lado, ofegando, vivo. Os convidados irromperam em uma mistura de alívio e horror contínuo. Isaac estava coberto de mordidas. Seu terno branco, rasgado e manchado de vermelho. Sua perna tinha um corte profundo, onde uma piranha havia conseguido uma boa mordida. Seu ombro estava sangrando. Suas mãos estavam rasgadas, mas ele estava respirando. Ele estava vivo. Paramédicos apareceram aparentemente do nada, abrindo caminho pela multidão com uma maca e equipamento médico. Alguém deve ter ligado para o 911 durante o caos. Atrás deles vieram policiais, seus uniformes azul escuros, seus rostos severos enquanto observavam a cena. Uma piscina cheia de piranhas e sangue. Um bilionário ferido deitado no deck. 200 testemunhas com telefones à mostra. E uma mulher negra em uniforme rasgado, sangrando de múltiplos ferimentos, parada na porta da sala de equipamentos. Um dos policiais se aproximou de Celeste cautelosamente. Senhora, preciso que a senhora se afaste dos controles e venha comigo. Celeste assentiu, exausta demais para falar. Ela deixou o oficial guiá-la até uma cadeira perto do roseiral,
longe da piscina, longe de Isaac, longe do pesadelo que acabava de se desenrolar. Os paramédicos trabalharam em Isaac, estabilizando, enfaixando suas feridas, carregando-o para a maca. Enquanto o carregavam passando por Celeste, os olhos dele encontraram os dela. Estavam cheios de algo que ela nunca havia visto neles antes: medo. Medo puro e genuíno. Não das piranhas, não da água. Medo dela, do que ela havia feito, do que ela representava. A percepção de que ele não era intocável, afinal. Mais policiais chegaram. Detetives, investigadores da cena do crime. Começaram a colher depoimentos, fotografar a piscina e entrevistar os convidados. A festa, que havia sido uma celebração de riqueza e excesso, uma hora atrás era agora uma cena de crime. E durante tudo isso, os telefones continuaram gravando, carregando, compartilhando. O primeiro vídeo chegou ao Twitter às 20h47, postado por um empresário de tecnologia que estava perto da piscina quando Isaac empurrou Celeste. "Você não vai acreditar no que acabou de acontecer na festa de Isaac Warren", dizia a legenda, seguida por 3 emojis de rosto chocado. O vídeo mostrava tudo. Isaac agarrando Celeste, seu discurso sobre saber o seu lugar, o empurrão, Celeste caindo na água, as piranhas circulando, o riso de Isaac, seus convidados filmando e fazendo apostas. Teve 10.000 visualizações em 5 minutos, 100.000 em 20 minutos, 1 milhão no momento em que a ambulância partia da propriedade Warren, com Isaac dentro. Outro alguém postou um vídeo mais longo, começando do derramamento de vinho e mostrando a crueldade crescente de Isaac, a forma como ele chutou a mão de Celeste, os objetos que ele jogou na piscina, sua completa falta de remorso ao tentar matá-la na frente de todos. Outro vídeo capturou Celeste se puxando para fora da água, correndo para a sala de equipamentos no momento em que Isaac caiu em sua própria piscina. E, crucialmente, alguém havia capturado a confissão de Isaac. Sua admissão gritante sobre o despejo ilegal, os subornos, a corrupção, as pessoas que ele havia machucado. Cada palavra cristalina gravada em múltiplos dispositivos de múltiplos ângulos. Às 21h15, Piranha Pool era um trending topic no Twitter. Às 21h30, era um trending topic mundial. Os vídeos se espalharam por todas as plataformas: TikTok, Instagram, Facebook, Reddit, YouTube. Milhões de pessoas assistindo, compartilhando, comentando, expressando seu horror e sua raiva e sua estranha satisfação selvagem ao ver um bilionário enfrentar consequências pela primeira vez. Noticiários o pegaram dentro de 1 hora. As estações locais primeiro interromperam sua programação regular com notícias de última hora. Bilionário Isaac Warren, hospitalizado após incidente na piscina. Então as redes nacionais tiveram acesso aos vídeos. CNN, Fox News, MSNBC. Todas exibiram a mesma história, embora com diferentes enfoques. Festa mortal na piscina de bilionário se transforma em luta pela sobrevivência. Isaac Warren, magnata imobiliário, supostamente tenta assassinato em festa. Vídeo chocante mostra elite rica assistindo sua mulher negra ser empurrada para a piscina de piranhas. À meia-noite, a história era internacional. BBC, Al Jazeera, noticiários em toda a Europa, Ásia, América do Sul. O mundo inteiro estava assistindo à luta de Celeste Moore pela sobrevivência e a confissão pública de Isaac Warren. Na delegacia, Celeste sentou-se em uma sala de interrogatório com um cobertor enrolado nos ombros e curativos cobrindo suas feridas. Os paramédicos a haviam tratado no local antes que a polícia a chamasse para depor. "Não está sob custódia", o detetive enfatizou. "Só precisamos de sua declaração." A detetive Lisa Ramos sentou-se de frente para Celeste agora, um laptop aberto à sua frente, mostrando um dos vídeos da festa. Ela já o havia assistido 3 vezes, sua expressão ficando mais sombria a cada visualização. "Senhora Moore", ela disse finalmente, fechando o laptop.
Preciso fazer algumas perguntas sobre o que aconteceu esta noite. Mas primeiro, preciso informar que a senhora tem o direito de ter um advogado presente durante este interrogatório. A senhora deseja um? Estou sendo acusada de algo? A voz de Celeste estava rouca de gritar, de engolir água da piscina, de exaustão. Não, a detetive Ramos disse firmemente. Com base nesses vídeos, isso é clara legítima defesa. Isaac Warren a empurrou para uma piscina cheia de piranhas com a intenção de matá-la. Múltiplas testemunhas confirmam que ele a impediu de escapar e tentou ativamente agitar os peixes para atacá-la. O que aconteceu depois disso foi a senhora defendendo sua vida. Ela fez uma pausa. Mas preciso de sua declaração em registro. Preciso saber o seu lado da história. E preciso saber sobre essas alegações que o Sr. Warren fez enquanto estava na piscina. Crimes ambientais, a corrupção, os subornos. Celeste respirou fundo. Eu tenho evidências, documentos, e-mails, registros de descarte. Eu os enviei para 3 organizações ambientais 2 semanas atrás. Eu estava esperando que eles coordenassem uma divulgação pública, mas ela gesticulou vagamente para a situação em que se encontravam. Acho que a divulgação pública acabou de acontecer, a detetive Ramos disse secamente. Essas organizações têm ligado para a delegacia sem parar na última hora. Elas estão prontas para entregar tudo o que a senhora enviou. Elas estão exigindo uma investigação completa da Warren Industries. Ela se inclinou para a frente. Senhora Moore, sou detetive há 15 anos. Já vi muitas pessoas ricas se safarem de muitas coisas terríveis, mas não desta vez. Os vídeos desta noite, combinados com as evidências que a senhora reuniu, combinados com a própria confissão de Warren em vídeo, estamos construindo um caso que seus advogados não conseguirão fazer desaparecer. Celeste sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos pela primeira vez em toda a noite. Ele tentou me matar. Ele ia me deixar morrer e chamar de acidente. Eu sei, a detetive Ramos disse gentilmente. E 200 pessoas o viram fazer isso. Está tudo em vídeo. Não há como distorcer isso. Não há como esconder. O mundo inteiro viu o que ele é. Pela janela da sala de interrogatório, Celeste podia ver outros detetives trabalhando. Telefones tocando sem parar. Pessoas correndo para lá e para cá, com arquivos e laptops. A delegacia estava em caos, sobrecarregada pela magnitude do que havia acontecido. A detetive Ramos passou as 2 horas seguintes colhendo a declaração de Celeste. Cada detalhe, desde o momento em que ela aceitou o emprego na propriedade Warren, até o momento em que Isaac caiu na piscina. Celeste contou tudo a ela. O despejo ilegal, as evidências que ela havia reunido, a prisão sob acusações falsas, a ameaça de Isaac no dia anterior à festa. Quando finalmente terminaram, já passava da meia-noite. A detetive Ramos fechou seu caderno e olhou para Celeste com algo que poderia ter sido admiração. A senhora está livre para ir, Sra. Moore. Precisaremos que a senhora volte para entrevistas de acompanhamento. Mas por esta noite a senhora terminou. Há alguém que possa buscá-la? Família? Amigos? Celeste balançou a cabeça. Vou chamar um táxi. Deixe-me levá-la para casa, a detetive Ramos ofereceu. É o mínimo que posso fazer. Enquanto caminhavam pela delegacia em direção à saída, Celeste viu a TV instalada no saguão. Estava sintonizada em um canal de notícias 24 horas, e seu próprio rosto preenchia a tela. Uma foto que alguém havia tirado dela parada na borda da piscina. Encharcada, coberta de sangue, desafiadora. A manchete abaixo dizia: Quem é Celeste Moore? A mulher que sobreviveu à armadilha mortal de Isaac Warren. A detetive Ramos notou que ela estava olhando fixamente. A senhora é famosa agora. Os vídeos foram vistos mais de 50 milhões de vezes. A senhora é o assunto de todos. Eles saíram para o ar da noite. Vans de notícias estavam estacionadas do outro lado da rua da delegacia. Repórteres os notaram e começaram a gritar perguntas, câmeras balançando em sua direção.
Senhora Moore, como a senhora se sente sobre o que aconteceu esta noite? A senhora vai apresentar queixa contra Isaac Warren. O que a senhora quer dizer às pessoas que estão assistindo a isso? A detetive Ramos levantou a mão, protegendo Celeste enquanto caminhavam para seu carro. Sem comentários. A senhora Moore não fará declarações neste momento. Eles entraram no carro e se afastaram do caos. Celeste encostou a cabeça na janela, observando as luzes da cidade passarem embaçadas. Em algum lugar, Isaac Warren estava em uma cama de hospital sob custódia policial, seu império desmoronando ao redor dele. Em algum lugar, milhões de pessoas assistiam a vídeos de sua luta pela sobrevivência, compartilhando-os, discutindo-os, transformando-a em um símbolo de algo maior que ela mesma. Mas naquele momento, tudo o que ela sentia era cansaço. Senhorita Moore, a detetive Ramos disse enquanto paravam no prédio de apartamentos de Celeste, modesto e pequeno, em comparação com as propriedades em que ela havia trabalhado. Sim. A detetive virou-se para olhá-la, sua expressão séria, mas calorosa. A senhora está livre para ir. E senhora, ela fez uma pausa. A senhora é uma heroína. O que a senhora fez esta noite sobrevivendo a isso? Expondo os crimes de Warren. Levantando-se quando ninguém mais o faria. Isso exige uma coragem que a maioria das pessoas não tem. A senhora deveria estar orgulhosa. Celeste saiu do carro e ficou na calçada, observando a detetive ir embora. Uma heroína. A palavra parecia estranha, inadequada. Ela não se sentia uma heroína. Ela se sentia como alguém que mal havia sobrevivido, que havia sido levada ao limite e não tinha escolha a não ser revidar. Mas enquanto olhava para a janela de seu apartamento, para a vida que havia construído para si depois de perder tudo, ela pensou no Recife que poderia ser salvo agora que os crimes de Isaac estavam expostos. Nas outras pessoas que poderiam ser protegidas agora que sua corrupção era pública, no sistema que mantinha pessoas como ele intocáveis, finalmente cedendo um pouco. Talvez fosse isso que os heróis eram. Não pessoas que se sentiam corajosas, mas pessoas que lutavam de qualquer maneira, mesmo quando estavam aterrorizadas, mesmo quando as chances eram impossíveis, mesmo quando o mundo lhes dizia que não importavam. Celeste mancava para dentro, seu corpo doendo, sua mente exausta. Mas pela primeira vez em 6 meses, talvez pela primeira vez em anos, ela sentiu algo que quase havia esquecido. Esperança. 48 horas após a festa, o mundo de Isaac Warren estava se desintegrando. Agentes federais chegaram à sede da Warren Industries às 6 horas da manhã de segunda-feira, 2 dúzias deles com distintivos e caixas e mandados de busca. Eles varreram o prédio como uma maré, apreendendo computadores, arquivos, discos rígidos, tudo. Funcionários chegando para o trabalho foram recusados na porta, informados para ir para casa, que o escritório estava fechado por tempo indeterminado. O mandado foi baseado na confissão de Isaac, aquela que ele havia gritado enquanto implorava por sua vida, aquela que havia sido gravada em 47 telefones diferentes e vista por mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo. Causa provável para acreditar que a Warren Industries se envolveu em despejo ilegal de materiais perigosos, suborno de funcionários do governo, fraude e extorsão, dizia o mandado. Ao meio-dia, investigadores federais haviam encontrado tudo o que Celeste havia encontrado e mais. Registros de descarte de 15 anos. Livros razão de pagamentos mostrando subornos a inspetores, políticos, funcionários ambientais, e-mails discutindo como falsificar relatórios de segurança. Memorandos internos calculando que multas legais eram mais baratas do que o descarte adequado de resíduos. A evidência era esmagadora, inegável e completamente condenatória. O Conselho de Diretores realizou uma reunião de emergência às 14 horas. Isaac não foi convidado. Ele ainda estava no hospital sob custódia policial, recuperando-se de seus ferimentos. Mas sua ausência não importava. O voto foi unânime.
Com efeito imediato, Isaac Warren é destituído de todas as posições na Warren Industries e suas subsidiárias. Sua participação acionária será colocada em custódia, aguardando o resultado dos processos criminais e civis. O comunicado de imprensa foi divulgado às 15 horas. Às 15h30, as ações da Warren Industries haviam caído 40%. No fechamento do mercado, caíram 62%, eliminando bilhões em valor. Clientes importantes começaram a ligar para cancelar contratos. O empreendimento Riverside Hotel, um projeto de os 300 milhões anuais, cancelado. Os condomínios à beira-mar no distrito portuário, cancelados. O resort nas Keys, cancelado. Não podemos nos associar a Warren Industries neste momento. Todas as declarações liam variações do mesmo tema. Estamos chocados e consternados com as alegações e comprometidos em conduzir negócios com parceiros éticos. Tradução. Isaac Warren era tóxico agora, um passivo. Estar conectado a ele poderia destruir suas próprias marcas, seus próprios negócios. Então, eles cortaram laços, abandonaram o navio e o deixaram afogar, assim como ele havia tentado fazer com Celeste. Às 17 horas, um oficial de justiça chegou ao hospital. Isaac estava sentado na cama assistindo à cobertura jornalística do colapso de seu império quando os papéis lhe foram entregues. Papéis do divórcio. Sua esposa, Victoria, estava entrando com um pedido. Ela queria a guarda total de seus 2 filhos, de 8 e 11 anos. Ela queria a casa nos Hamptons, a cobertura na cidade, metade de tudo que não fosse apreendido pelo governo. Devido a diferenças irreconciliáveis e ao comportamento criminoso do réu, afirmava o processo, Victoria havia divulgado um comunicado à imprensa. Estou horrorizada com as ações de meu marido. Eu não tinha conhecimento de suas atividades criminosas ou de sua tentativa de assassinar a Sra. Omar. Minha prioridade agora é proteger meus filhos das consequências das escolhas de seu pai. Isaac amassou os papéis no punho, suas mãos feridas tornando o gesto doloroso. Todos o estavam abandonando. Todos que riram de suas piadas, que compareceram às suas festas, que se beneficiaram de sua riqueza e conexões. Foram embora. Todos eles. O circo midiático em torno de Celeste era implacável. Repórteres acampavam em frente ao seu prédio de apartamentos. Vans de notícias alinhavam a rua. Todos os principais veículos queriam uma entrevista. Programas matinais, notícias noturnas, redes de televisão a cabo, podcasts, documentaristas. Seu telefone tocava constantemente com chamadas de produtores, agentes e publicitários. Ofertas de livros estavam sendo feitas, direitos cinematográficos, palestras em universidades, conferências, cúpulas ambientais. Sua história está inspirando milhões. Um agente disse a ela: "Você é um símbolo de resistência, de luta contra o poder corrupto. As pessoas querem ouvir de você." Por 2 dias, Celeste os ignorou a todos. Ela ficou em seu apartamento, recuperando-se de seus ferimentos, assistindo à cobertura jornalística com uma mistura de descrença e satisfação sombria. O mundo finalmente estava vendo Isaac Warren pelo que ele realmente era. O Recife poderia ser salvo. Outras vítimas estavam se manifestando, encorajadas por seu exemplo. Mas ela sabia que seu silêncio não poderia durar para sempre. A história era muito grande. E se ela não a contasse por si mesma, outros a contariam por ela e a contariam errado. Então, na noite de terça-feira, ela concordou com uma entrevista. 60 Minutes, audiência nacional, jornalismo sério, uma chance de contar a verdade em seus próprios termos. Leslie Stahl sentou-se em frente a Celeste, em uma suíte de hotel que a emissora havia alugado para a entrevista. Celeste usava um vestido azul simples, suas bandagens visíveis nos braços, suas mãos ainda enfaixadas. "Celeste Moore", Leslie começou.
2 noites atrás, a senhora sobreviveu a algo que parece quase impossível. Pode nos contar o que aconteceu? Celeste respirou fundo e contou sua história. Não apenas a festa, mas tudo antes dela. Sua bolsa para estudar biologia marinha, a perda de sua mãe, a desistência da escola, observando o Recife morrer devido à poluição de Isaac. Eu não aceitei aquele emprego como empregada doméstica porque precisava de dinheiro, Celeste explicou. Quer dizer, eu precisava de dinheiro, mas não foi por isso que o aceitei. Eu o aceitei porque precisava de acesso aos arquivos dele. Precisava de provas do que ele estava fazendo com o oceano. Ela mostrou a Leslie cópias dos documentos que havia reunido. Cronogramas de despejo, análises químicas mostrando toxinas na água perto de recifes protegidos, e-mails onde Isaac e seus executivos discutiam como evitar regulamentações ambientais. O Recife Santuário era lar de tartarugas marinhas ameaçadas de extinção, espécies raras de corais, peixes que não existem em nenhum outro lugar na Terra. Celeste disse, sua voz embargada pela emoção. Isaac Warren os matou. Milhares deles, talvez dezenas de milhares. Ele envenenou um ecossistema inteiro para economizar dinheiro no descarte adequado de resíduos. Leslie inclinou-se para a frente e quando ele descobriu que você descobriu seus crimes, ele tentou te matar. Sim, na frente de 200 testemunhas. Ele pensou que conseguiria se safar. Celeste disse que ele havia se safado de todo o resto. Por que não assassinato? A entrevista foi ao ar naquela noite e foi assistida por 23 milhões de pessoas. Pela manhã, havia sido vista online mais 50 milhões de vezes. As organizações ambientais que Celeste havia contatado começaram a divulgar suas descobertas. Relatórios detalhados sobre a contaminação, imagens de satélite mostrando o declínio do Recife. Amostras de água provando que as toxinas vinham da Warren Industries. Este é um dos piores desastres ambientais da história da região, disse um biólogo marinho à CNN. O dano é extenso. Algumas espécies podem nunca se recuperar, e tudo isso era evitável. Isaac Warren escolheu o lucro em vez do planeta. Na quarta-feira, acusações criminais foram apresentadas, não apenas contra Isaac, mas contra 3 de seus executivos que haviam se envolvido na operação de despejo, tentativa de assassinato, crimes ambientais sob a lei da água limpa, suborno, fraude, extorsão. A acusação tinha 37 páginas. Se condenado em todas as acusações, Isaac enfrentava até 40 anos de prisão. As ofertas de emprego começaram a chegar imediatamente após a entrevista no 60 Minutes. A Ocean Conservancy queria contratar Celeste como investigadora especial. A National Marine Sanctuary Foundation ofereceu-lhe uma posição como advogada e porta-voz. 3 universidades a procuraram para posições de pesquisa, bolsas, oportunidades para finalmente terminar seu diploma e seguir a carreira que ela havia sonhado. Você tem uma plataforma agora, disse um diretor de conservação a ela. Uma voz que milhões de pessoas ouvirão. Podemos usar essa voz para fazer uma mudança real, para proteger outros recifes, outros ecossistemas e para responsabilizar outros poluidores. Editoras estavam oferecendo adiantamentos de 6 dígitos para seu livro. Agências de palestras queriam agendá-la para eventos corporativos, conferências ambientais e campi universitários. Uma equipe de documentário queria acompanhá-la por 1 ano, filmando sua jornada de empregada doméstica a ativista. Era esmagador, surreal. 1 semana atrás, ela estava esfregando vasos sanitários e servindo bebidas. Agora ela estava sendo chamada de heroína, uma inspiração, uma voz para os sem voz. Isaac foi liberado do hospital na tarde de quarta-feira, transferido para a prisão domiciliar enquanto aguardava julgamento. Seu monitor de tornozelo apitou enquanto ele passava pela porta de sua cobertura.
A casa que ele poderia perder para sua esposa, para o governo, para as vítimas que já estavam entrando com ações civis. O lugar parecia vazio, apesar de estar cheio de móveis e arte caros. Victoria havia levado as crianças para a casa de sua mãe. A equipe havia se demitido. Ele estava sozinho, exceto pelo agente federal estacionado do lado de fora de sua porta. Ele ligou a televisão e assistiu seu mundo desmoronar em tempo real. As ações da Warren Industries continuam despencando. Investigadores federais descobriram evidências de uma empresa criminosa que abrange décadas. Grupos ambientais estão pedindo a pena máxima. A entrevista de Celeste Moore desencadeou uma conversa nacional sobre a responsabilidade da elite rica. Seu telefone tocou. Provavelmente seu advogado ou outro membro do conselho se demitindo ou outro cliente desistindo. Ele quase não atendeu, mas algo o fez olhar para a tela. Número desconhecido. Ele atendeu. Olá, Isaac, a voz de Celeste, calma e clara. Sua mão apertou o telefone. Como você conseguiu este número? Importa. Ela fez uma pausa. Eu vi as notícias, sua empresa, sua esposa, tudo. A garganta de Isaac estava apertada. Você conseguiu o que queria. Você me destruiu. Está ligando para se gabar? Não, Celeste disse. Estou ligando porque quero que você entenda algo. Eu não te destruí, Isaac. Você se destruiu. Cada escolha que você fez, cada crime que você cometeu, cada pessoa que você machucou, essas foram suas decisões. Eu apenas garanti que o mundo as descobrisse. Eu vou para a prisão, Isaac disse, sua voz embargada. Vai ser 40 anos, eles estão dizendo. Eu vou morrer lá. Bom, a palavra era simples, final, devastadora. O Recife está morrendo por sua causa, Celeste continuou. Espécies estão sendo extintas por sua causa. Pessoas sofreram por sua causa. Você tentou me matar porque ameacei expor a verdade. E agora você quer simpatia. Agora você quer que eu sinta pena de você. Isaac não disse nada. O que ele poderia dizer? Eu sobrevivi à sua piscina, Isaac. Eu sobrevivi às suas piranhas. Eu sobrevivi a você. E agora vou passar o resto da minha vida garantindo que o que você fez àquele Recife nunca mais aconteça. Garantindo que outras pessoas como você enfrentem as consequências. Garantindo que seu nome se torne um aviso em vez de uma marca. Celeste, por favor. Não, ela o interrompeu. Você teve sua chance de implorar. Você teve sua chance quando estava naquela piscina. Quando confessou tudo. Quando prometeu que faria o certo. Mas nós dois sabemos que aquilo foi apenas instinto de sobrevivência. Se eu tivesse te salvado naquela noite e não houvesse câmeras, nem testemunhas, você teria me prendido. Ou pior. Isaac fechou os olhos. Ela estava certa. Claro que estava certa. Adeus, Isaac, Celeste disse. Espero que a prisão te ensine algo que você deveria ter aprendido há muito tempo. Que ações têm consequências, mesmo para pessoas como você. Você acha que isso acabou? As palavras de Isaac se arrastaram um pouco. Analgésicos para as mordidas que ainda sangravam sob as bandagens. Eu ainda tenho amigos, juízes. Uma ligação e sua pequena fundação desaparece. Seu rosto em cada tela. Eu farei de você uma foto de fichamento. Silêncio. Então, 20 segundos. Certo. Dinheiro. Diga seu preço. 10 milhões? 20. O suficiente para comprar seu próprio Recife. Plantar coral com as mãos nuas. Você vai embora. Eu vou embora. Nós dois vencemos. Outra pausa. 10 segundos. A voz de Isaac quebrou. Por favor, eu estou implorando. Eu não aguento 15 anos. Tenho 50 anos. Vou morrer lá dentro. Celeste, isso não é sobre vingança. Seu tom nunca se alterou. Nunca vacilou. Isso é sobre justiça. Pelo oceano que você envenenou, por cada empregada que você humilhou, cada rival que você enterrou, cada comunidade bebendo seu esgoto, por todos que não puderam revidar. A linha ficou muda. Isaac encarou o telefone, então o arremessou pela sala.
Ele se estilhaçou contra uma escultura que antes havia sido avaliada em uns 300 mil daelhos. O monitor de tornozelo apitou mais rápido, detectando o aumento da frequência cardíaca. Ele afundou no chão, testa contra o mármore frio, e permaneceu ali até que o agente federal do lado de fora bateu uma vez, um check-in de rotina, e seguiu em frente. Os processos judiciais começaram em uma segunda-feira, que cheirava a chuva e flashes de câmera. Os degraus do Tribunal Federal eram um desafio. Repórteres gritavam perguntas em 3 idiomas. Celeste caminhou por eles em um terno azul marinho, cicatrizes visíveis em sua gola, expressão ilegível. Lá dentro, o ar estava denso com flashes e o farfalhar de blocos de anotações. Os promotores apresentaram o caso como uma dissecação. 15 anos de despejo ilegal, mapeados em imagens de satélite. Trilhas químicas brilhando em neon através de correntes oceânicas projetadas. Celeste subiu ao banco das testemunhas no quarto dia. Ela mantinha a mesma calma que havia usado na piscina. Ainda deliberada, letal em sua precisão. Piranhas vermelhas não entram em frenesi sem provocação, ela disse, clicando em um slide da piscina de Warren. Movimento errático, sangue, pânico. Estes desencadeiam a alimentação. O Sr. Warren jogou objetos, chutou minha mão e criou exatamente essas condições. A piscina era sua arma, assim como os canos de lixo eram sua arma contra o Recife. O júri inclinou-se para a frente. Uma mulher, professora da cidade costeira, onde peixes apareciam mortos há anos, enxugou lágrimas. Declarações de impacto das vítimas se seguiram. Um ex-jardineiro que havia sido demitido por relatar violações de segurança, agora vivendo no porão de sua irmã. Um pescador cujas redes vinham vazias, seus filhos anêmicos por água contaminada. Um incorporador rival que acordou para descobrir suas licenças revogadas da noite para o dia. Sua empresa devastada por auditorias anônimas, que todos sabiam que remontavam a folha de pagamento de Warren. A piscina de piranhas tornou-se um atalho. Especialistas a chamavam de aquário de responsabilidade do bilionário. Memes inundaram as redes sociais. O rosto de Isaac com Photoshop em um peixe se debatendo, legendado, quando sua própria armadilha morde de volta. No último dia, a juíza, uma mulher cujo próprio irmão havia morrido de câncer ligado ao escoamento industrial, proferiu a sentença sem rodeios. Isaac Warren, o senhor está sentenciado a 15 anos de prisão federal por acusações de tentativa de assassinato, terrorismo ambiental, suborno e extorsão. Os bens apreendidos financiarão a restituição às comunidades afetadas e a remediação completa do Recife Santuário. O tribunal está encerrado. O martelo caiu como uma bomba de profundidade. Do lado de fora, o céu havia clareado. Celeste estava nos degraus do tribunal enquanto as câmeras filmavam. Ela não sorriu para eles. Hoje não é uma vitória, ela disse. É o começo. O oceano não perdoa, mas pode curar se pararmos o sangramento. Naquela noite, ela protocolou os documentos de incorporação da Ocean Justice Initiative. O dinheiro inicial veio de contas de mandado apreendidas, complementado por financiamento coletivo que derrubou servidores 2 vezes. A declaração de missão era uma linha. Nenhum ecossistema deixado para trás. Nenhuma voz pequena demais para importar. Em semanas, parcerias universitárias se seguiram. Bolsas de estudo nomeadas em homenagem a Sarah Chen. Estágios para crianças de códigos postais poluídos. Um laboratório móvel que navegava para costas contaminadas, testando água, treinando moradores, movendo ações antes que o veneno se espalhasse. 6 meses depois, Celeste sentou-se em uma sala de aula que cheirava a sal e madeira velha. A mesma universidade que havia lhe enviado a carta de desligamento anos atrás, agora tinha seu nome em uma placa do lado de fora do laboratório marinho. Ela usava jeans e um moletom desbotado da Ocean Justice, caderno aberto em uma página nova. O professor Chen, primo de Sarah,
Aquele que havia dado palestras sobre mitos das piranhas estava no pódio. Senhora Moore, sua proposta de tese sobre modelagem de corrente restauradora em recifes danificados. A comissão está pronta quando a senhora estiver. Celeste se levantou. Suas cicatrizes captaram a luz do projetor como afluentes prateados. Ela clicou em seu primeiro slide, uma imagem de satélite do Recife Santuário. Brotos verdes de novos corais visíveis, onde as equipes de limpeza finalmente haviam começado seu trabalho. Vamos começar, ela disse. A sala silenciou lá fora. O oceano esperava, ferido, resiliente, lembrando-se de tudo. Um ano após o respingo que estilhaçou um império, o anfiteatro universitário transbordava de ar salgado e antecipação. Bandeiras de formatura agitavam-se na brisa da Bahia, e cada assento continha alguém que sabia o nome de Celeste Moore antes de conhecer seu rosto. Repórteres alinhavam as últimas filas, lentes apontadas para o palco, onde ela esperava em trajes de beca pretos, o capelo de mestre pesado em seus ombros como uma armadura conquistada. Quando seu nome ecoou pelos alto-falantes, a multidão se levantou como um só, não aplausos polidos. Trovão, estudantes em camisetas da Ocean Justice, pescadores cujas águas corriam limpas novamente, uma ex-empregada de Warren segurando uma carta de bolsa de estudos. O professor Shen colocou o diploma nas mãos cicatrizadas de Celeste e sussurrou. Sarah teria orgulho. Os olhos de Celeste brilharam, mas ela não chorou. Ela havia derramado essas lágrimas em uma piscina de dentes. No pódio, ela ajustou o microfone com a mesma calma firme que usou para superar as piranhas. A sobrevivência não é um único momento, ela disse, sua voz alcançando os assentos mais baratos e a transmissão ao vivo além. É escolher todos os dias continuar nadando quando a corrente quer te puxar para baixo. É falar quando o silêncio é mais seguro. É recusar-se a deixar que a crueldade de outra pessoa defina o ecossistema de sua vida. Os aplausos rolaram como ondas. Sua fundação agora tinha dentes. 3 grandes locais de contaminação, antes os aterros secretos de Warren, foram selados, filtrados, renascidos. Imagens de satélite mostravam recrutas de coral, onde a lama havia reinado. Ervas marinhas balançavam em correntes limpas de tricloroetileno. Crianças locais aprenderam a testar o pH com kits com o logotipo da Ocean Justice. Seus dados carregados para um painel público que nenhuma corporação poderia enterrar. Os discursos de Celeste encheram auditórios de Lagos a Los Angeles. Ela falou sobre predação sistêmica, como os desequilíbrios de poder criam frenesis alimentares em conselhos de administração e legislaturas. Como os sem poder aprenderam a ficar parados, a esperar, a atacar com conhecimento em vez de garras. As audiências saíram mais silenciosas, mais irritadas e prontas. Em uma penitenciária federal, a 3 estados de distância, Isaac Warren mediu o tempo e o zumbido fluorescente e o ranger dos sapatos dos guardas. Sua cela tinha 2,40 metros por 3 vezes, o catre mais estreito do que a borda da piscina contra a qual ele uma vez esmagara os dedos de Celeste. As cicatrizes em seu pescoço coçavam sob a gola do macacão. À noite, ele as traçava, lembrando o rugido do redemoinho, o momento em que entendeu que não era o ápice de nada. Ele escreveu a carta em papel timbrado da prisão, a caneta tremendo. Celeste, vejo seu rosto nas notícias. Vejo as tartarugas no que costumava ser minha piscina. Vejo tudo o que perdi. Eu estava errado. Sinto muito. Se você alguma vez, ele nunca terminou. O envelope foi para a correspondência de saída, sem identificação, sem resposta. Ele se juntou a uma pilha de cartas semelhantes em um arquivo da fundação rotulado Correspondência de Responsabilidade. Não interagir. A propriedade Warren havia trocado de mãos 2 vezes. Primeiro para leilão federal, depois para o Fundo de Conservação Costeira. As alas da mansão foram alugadas para pesquisadores.
Os jardins recebiam grupos escolares aprendendo ecologia de poças de maré. A piscina drenada, rachada, reabastecida, agora abrigava tartarugas marinhas resgatadas em uma lagoa de água do mar filtrada. Uma placa na borda dizia: "Em memória daqueles que lutaram para emergir, doado pelas pessoas que Isaac Warren tentou silenciar." Celeste visitou em uma terça-feira quando os turistas haviam partido. Ela caminhou sozinha pelo azulejo, descalça, sentindo a sucção fantasma de uma grande fenda, há muito selada. A água era impossivelmente clara, a luz do sol salpicando as conchas de tartarugas com nadadeiras faltando ou com cicatrizes de hélice. Uma flutuou sob sua sombra, olhos antigos encontrando os dela sem medo. Ela se agachou, arrastando os dedos pela superfície. Nenhuma piranha, nenhuma risada de champanhe, apenas o suave toque do nariz de uma tartaruga em sua palma. Uma bênção silenciosa. Sua história havia aberto algo. Dicas inundaram as linhas diretas. Empregadas com acordos de confidencialidade, estagiários com alegações de agressão, cidades costeiras com relatórios de derramamento enterrados. Promotores construíram casos da mesma forma que Celeste uma vez mapeava correntes. Um ponto de dados por vez, inegável em conjunto. Mais 3 bilionários enfrentaram acusações antes do inverno. Hashtags se tornaram processos judiciais. A embarcação de pesquisa ressurgiu, cortando a superfície como vidro ao amanhecer nas Bahamas. Celeste rolou para trás da plataforma de mergulho. Nadadeiras cortando o silêncio. 20 metros abaixo. O Recife era uma catedral de cores. Nuvens de peixes papagaio. Cúpulas de coral cérebro. Um tubarão lixa deslizando como um fantasma cinzento. Ela ajustou sua flutuabilidade neutra, sem peso, registrando dados em uma prancheta que brilhava azul suave. O tubarão circulou uma vez, curioso, depois desapareceu no azul. Celeste o observou partir e sentiu o velho medo cintilar, então se extinguir. Ela não era mais presa. Ela era a corrente agora, carregando sedimentos para longe, abrindo espaço para novo crescimento. Às vezes, as profundezas em que somos lançados tornam-se o lugar onde encontramos nossa